abraçar, sentir o cheirinho do nosso Pai, né? Para que nós possamos estar ali, né, perante o Senhor, com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes purificadas, com as nossas vestes santificadas, para que haja arrependimento, para que haja renovo, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja restauração dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Então, que Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês, multiplicar aquilo que Ele colocou nas mãos de vocês, que venha ser triplicado em nome de Jesus. Ele venha abrir porta, mais uma porta que o homem, ele não feche. Porque quando Deus abre esta porta, homem nenhum tem o poder de fechar. Amém? Então nós temos que ter a segurança em Cristo, a fé em Cristo, colocar tudo diante do altar de papai, descansar, mas também fazer a nossa parte. Boa noite, minha capitã, para o Senhor Jesus. E é isso, que nós possamos colocar e atribuir a Deus, né? Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Porque nós não podemos retribuir a Deus de outra forma, de outra maneira, senão com a nossa verdadeira adoração, com o nosso verdadeiro louvor, né? Porque nada que eu e você faça vai retribuir aquilo que Ele fez na cruz por mim e por você. Mas nós sabemos que quando eu e você adoramos a Ele em espírito e em verdade, há um movimento no céu e há o quê? Quebra de algemas dentro do inferno. Então que eu e você possamos hoje reconhecer que só há um mediador, né? Que é Jesus Cristo. Então não fique se enganando com as coisas deste mundo, com as coisas passageiras, com as coisas terrenas, porque tudo aquilo que foi conquistado aqui vai ficar aqui, mas aquilo que eu e você conquistou eternamente vai permanecer eternamente. Então que nós não venhamos nos enganar, que nós venhamos despertar para essa última hora, porque muitos estão desapercebidos. Se nós formos observar hoje o que tem de noticiários, o que tem de coisa acontecendo nos países, nós estamos presenciando, entendeu? As últimas horas, nós estamos presenciando. Daqui a pouco aí o anticristo já é revelado e Jesus vem e arrebata a sua igreja. Amém? Então é necessário você estar preparado para que você não venha a ser confundido. Olha só, a tecnologia hoje, ela está tão avançada que muitos já querem que robôs, né, sejam colocados no lugar do ser humano. Então está acontecendo muitas coisas às vezes escondidas. Só quem tem o Espírito Santo de Deus pleno na sua vida sabe, reconhece, né, que é chegada a última hora e que realmente as coisas estão muito diferentes de alguns anos atrás, né? Isso é profético, isso tem que se cumprir. Tudo que foi falado na palavra do Senhor está se cumprindo, nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos vendo aí crianças desaparecendo, né? Nós estamos vendo crianças sendo sacrificadas, estamos vendo filhos se levantando contra pai, pai contra filho, uma rebelião muito grande no meio da humanidade, né? Está havendo também muito feminicídio contra as mulheres. E assim, se vocês forem parar para perceber que... Boa noite a todos que chegaram agora. Se nós formos parar para perceber, pedir discernimento espiritual e sabedoria, Deus, Ele nos dá, né? Mas assim, está acontecendo muito feminicídio e só me faz lembrar da morte daquelas criancinhas quando estava para Jesus vir, né, para a terra, para seu ministério. E também Moisés, quando foi libertar o povo. E por que está acontecendo muito feminicídio? Porque são as mulheres que podem gerar. Então, meus irmãos, essas últimas horas
está acontecendo muito feminicídio por conta disso, porque eu e você gera vida dentro de nós, e o inimigo ele tem se aborrecido com isso, né? Porque tem muita criança aí sendo usada por Deus, muita criança que vai ser usada por Deus, muita criança aí cheia do Espírito Santo, e tem muitos que Deus está selando com o seu Espírito, e Ele sela com a promessa desde o seu nascimento. Então é por isso que está tendo muito feminicídio, né? E também você pode perceber que muitos dos casamentos hoje, muitos dos relacionamentos também não estão dando certo. Por quê? Porque a família ela é constituída por Deus, e o inimigo ele tem acabado, destruído com as famílias, né? Porque ele sabe que é um projeto de Deus, ele sabe que ali há amor, ali há paz, né? Ali há como você criar os seus filhos, né, no caminho do Senhor. Então ele tem, né, usado de artimanhas para querer fazer com que seus esposos traiam as suas esposas traiam os seus esposos. Então nós temos que orar muito, jejuar, se consagrar, né, pedir a Deus que Deus ele entre com providência nas nossas vidas, para que nenhum, né, da nossa parentela eles fiquem para trás, e ainda que venham ficar, né, que eu e você como profeta atalaia do Senhor pregue a verdade, pregue o evangelho, não se cale, pregue dentro do teu lar, fale para os teus vizinhos, fale no teu trabalho, ainda que a pessoa ela não seja evangélica, ela não seja, porque Deus ele não é de religião, né? Deus só quer que abra a tua boca, né? Quando você abrir a tua boca, Deus ele vai fazer a obra, amém? Porque quem faz a obra é Deus. A obra ela é para o céu, ela não é para mim e para você, é um dom de Deus, e ele vai cobrar esse dom quando ele voltar. Então que eu e você seja como um servo bom, né, que pegou os dons, triplicou os dons e soube o que distribuir, né? Que nós não sejamos servos maus. Por quê? Porque isso atribui também para a nossa coroa, e não é só por conta disso, mas também por conta de tudo aquilo que foi prometido para aqueles que amam a Deus e para aqueles que fazem a sua vontade. Lembrando que não é por obras, mas que as obras são para o reino, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Marcelo. Boa noite, Cristiane, boa noite os que chegaram aí. Cristiane, minha capitã, amada, né? Família muito maravilhosa que me acolheu no aplicativo. Só tenho a agradecer a todos vocês. Meu esposo que está aí, Alex Duarte. Irmão Adelso, pastor Adelso, eu gosto muito. Pastor Adelso já tem uns 5 anos, eu acho que eu conheço ele no aplicativo. Uns 5 ou 6 anos, por aí. Verdade, a palavra de Deus, né, ela não pode ser distorcida, né? Tem muitos distorcendo, mas aquele que é remanescente, aquele que é fiel a Deus, aquele que não vive no engano, aquele que conhece a palavra do Senhor, sabe que nós temos que passar para outras pessoas também. Primeiro, nós ficamos em Jerusalém, até sermos revestidos de poder. Mas depois que formos revestidos de poder, nós temos que sair de Jerusalém, nós temos que sair do nosso cômodo, do nosso ambiente. Nós temos que ir e pregar o evangelho, porque tem lugares aí onde cristãos estão sendo mortos, perseguidos. Então assim, vamos pregar o evangelho enquanto há tempo, porque nós já estamos vendo aí os governantes, nós já estamos vendo o que está acontecendo no mundo, é mundial, meus irmãos, é mundial, não é só aqui, não é só ali, não, é mundial. Isso é Jesus dizendo assim: acorda, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, porque é chegado o tempo e eu e você tem que se levantar, ergue a tua cabeça, se levanta.
Ergue essa cabeça, porque muitos têm baixado a cabeça para o mundo. Mas Deus não quer que eu e você baixe a nossa cabeça para esse mundo, não. Deus não quer que eu e você aceite as coisas deste mundo, não. Deus não quer que eu e você aceite a derrota. Deus quer que eu e você ergue a cabeça. E ainda que eu e você não tenha força, saiba que é na nossa fraqueza que é aperfeiçoada o poder do Senhor. Para eu e você permanecer em Cristo, nós temos que renunciar a algumas coisas. E muitos não querem renunciar, porque muitos se apegam a pessoas, a coisas, sabe? Mas nós temos que aprender a renunciar, porque nós temos que carregar a nossa cruz, ainda que seja pesada, porque Cristo, quando ele estava carregando a cruz, ele caía. Algumas vezes ele debilitava e caía, mas ele se levantava, porque Cristo tinha um propósito. E esse propósito de Cristo era salvar a humanidade. Então Cristo não podia de forma nenhuma retroceder, porque ele entendia e ele amava o Pai. E na palavra do Pai estava escrito que ele não se agradava daqueles que retrocedem. Então é necessário eu e você permanecer fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, meu irmão, seja fiel no pouco, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco, porque Deus nos colocará sobre o muito. Quando Deus fala, eu te colocarei sobre o muito, Ele está falando de algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração e à mente de ser humano nenhum. Meus irmãos, você sabe o que é isso? É algo extraordinário. É algo exclusivo, é algo que eu e você não conseguimos imaginar. Nada se compara, um carro do ano não se compara, uma mansão não se compara, uma vida de luxo não se compara, dinheiro gastando, esbanjando, prostituição, fornicação, adultério. Meus irmãos, nada disso se compara. Aquilo que o Senhor tem para mim, para você, para eu e você, que sejamos fiéis a Ele até o fim. É algo esplendoroso, é algo glorioso, é algo majestoso, é sublime, é especial. Antes eu não compreendia, eu dizia, meu Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Senhor, como assim? E Deus falava ao meu coração, filha, é algo inédito. Meus irmãos, é algo inédito. E eu não estou falando de você contemplar uma cidade de ouro, de cristal. Não, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de você viver uma vida que não haverá mais dor, não haverá mais morte, e você não vai sentir a dor do luto. Você não vai ver mais pessoas queridas falecerem. E aquelas que morreram em Cristo, que você intercedeu por elas, e através da tua vida, elas foram resgatadas pelo sangue de Jesus. Elas vão ressuscitar também naquele dia. Elas ressuscitarão primeiro, terão o privilégio de se encontrar com Cristo primeiro. Depois nós, os que ficarmos, que formos fiéis, teremos o corpo glorificado. Isso é maravilhoso, isso é esplendoroso. Você poder tocar Cristo, você poder abraçar Cristo, você poder tocar no cabelo de Cristo, sentir o cheiro de Cristo, meu Deus, isso é incomparável. Para alguém que sentia um amor passageiro aqui, de repente você se dá conta daquele amor genuíno, aquele amor que não tem, sabe, mácula, aquele amor que não espera nada em troca. Esse é o amor de Cristo. É o amor que não espera nada em troca, meus irmãos. Enquanto tem muitos aí trocando a sua vida com Deus por alguns instantes, alguns minutos, aqueles que estão com Cristo estão lutando constantemente. Dói, mas compensa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele pode até ferir, mas Ele vem com a cura. Ele é a nossa cura.
É impossível eu e você conhecer o amor desse Cristo, desse Pai poderoso, desse Deus maravilhoso, e eu e você rejeitá-lo. Meus irmãos, eu às vezes eu quero largar tudo, eu digo, Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu já estou em uma situação, uma circunstância que eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Mas Jesus, Ele, com seu amor, me puxa de volta, e muitas das vezes Ele deixa eu passar por situações para que eu venha reconhecer que tudo é dele para Ele. Então nada é nosso. Não se engane pensando que aquilo que você trabalhou, você conquistou aqui. Nem se engane com nada disso. Isso tudo é ilusão, isso tudo é passageiro. Mas coloca no teu coração, apregou as palavras da salvação, coloca nas tábuas do teu coração e diz, eu me identifico com as tuas palavras, Senhor, e eu quero isso para mim. Eu rejeito, Senhor, eu rejeito Baal, eu rejeito Belial, eu rejeito Moloque, eu rejeito, Senhor, o mundo, tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, eu rejeito a Babilônia. Tantas pessoas estão se prostrando. Há alguns anos, eu acho que tem 4 anos, isso, eu estava em uma situação onde eu disse, Deus, por que eu fui questionar a Deus em uma situação, e assim, às vezes eu e você não compreende, não entende por que estamos passando se nós estamos fazendo tudo correto. Nós achamos às vezes que estamos fazendo correto, mas sabia que às vezes nós estamos fazendo coisas que não é para nós fazer? E Deus falou assim para mim, que eu estava fazendo coisas que não era para mim fazer, e que eu tinha que ter a estratégia que viesse dele. Não era a minha estratégia, era a dele. Então, o que é que acontece? Quando isso acontece, muitas das vezes eu e você queremos o quê? Meter os pés pelas mãos e queremos fazer do nosso jeito, mas não é assim. Você vê que quando foi para as muralhas de Jericó, elas virem ao chão, teve que ter uma estratégia. Deus deu a estratégia e o povo obedeceu. Se o povo não tivesse dado as 7 voltas, com certeza aquele povo, ele não teria conseguido entrar naquela cidade. Outra coisa também, Deus dá estratégia para que eu e você venhamos vencer. Não me importa a circunstância, não me importa o deserto, não me importa nada. Não tem aprovação? Deus vai nos dar o suporte. A tentação, Deus vai nos dar o escape. Quando nós estamos sendo tentados, não por Deus, porque é impossível Deus ser tentado, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, é impossível Deus tentar alguém se Deus está em nós. Então, é impossível. Mas Deus permite o quê? Que venha a tentação, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ou seja, quando vier a tentação, eu e você o quê? Automaticamente o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de um louvor. Ele nos faz lembrar da sua palavra, ele nos faz lembrar de uma pregação, ele nos faz lembrar de algo ali que foi colocado, semeado, como o quê? Uma semente no nosso coração. É por isso que Jesus fala, guarda o teu coração. Nós temos que guardar o nosso coração, porque é dele que vem todos os desejos. Então, ela vem o quê? Da nossa carne. Então, quando nós cobiçamos, nós desejamos, então desce ao nosso coração e nós acabamos o quê? Pecando. Muitas das vezes, nós acabamos, pecando e caindo nas tentações.
Mas por que muitas das vezes nós caímos? Porque o nosso espírito não está bem alimentado? Não. A palavra do Senhor vai nos dizer que o espírito está pronto, porque nós temos o Espírito Santo, mas a nossa carne é fraca. Então é necessário jejum, é necessário oração, principalmente se nós estivermos em batalha espiritual. Então Deus falou: calma, respira. O Espírito Santo respira, calma. Você está fazendo coisas que não é para você fazer. Deixa que eu vou te dar a estratégia certa. E sabe qual foi a estratégia de Deus? 3 dias para que você venha. É um mistério que eu tenho com Deus. E eu não posso falar aqui, porque o mistério é um mistério, então não posso falar. Mas Ele falou no meu coração. E eu tive que fazer. Porque se eu não tivesse obedecido ao meu Senhor, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria as palavras certas para falar hoje. Porque muitos pegam uma pregação, muitos vai lá e escrevem, não, mas a verdadeira sabedoria, o verdadeiro poder de Deus vem de Deus, não é do homem, não é teólogos, não, é sabedoria do céu. Nós estudamos sim, mas é a sabedoria esplêndida de Deus, que só é revelada, a quem Ele quer revelar e a quem busca. Então, o que acontece? Deus, o Espírito Santo falou comigo e eu fui na estratégia de Deus. Por isso, eu venci. Em Deus. Porque o mérito não é nosso, o mérito é de Deus, E outra coisa também aconteceu. Também quando eu estava no luto do meu irmão, eu também questionei a Deus. E eu disse: Senhor, por que de uma forma tão trágica? E aí Deus me dá aquela palavra que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Foi até uma palavra que eu preguei em uma sala aqui. Eu não lembro bem a sala. E Deus falou tremendamente na hora que eu estava pregando. O Espírito Santo, Ele me fez lembrar da pergunta que eu tinha feito para Ele. E também Deus falava, através do louvor, que uma irmã louvou, que foi aquele louvor. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Então assim, Jesus, Ele sofreu demais por nós. E aí eu disse: Senhor, eu sei que Ele está dormindo em Ti, porque eu sei que Ele foi salvo. Assim também como a minha enteada. E eu sei, a filha do meu esposo, eu sei que estão dormindo em Cristo, e eu sei que nós iremos vê-los naquele grande dia, se nós formos fiéis até lá. Porque depende muito também de nós. O céu, ele é conquistado por força. A salvação, ela é gratuita, mas o céu, esse é conquistado por força. Se você for ver da saída do povo do Egito, para o povo ir para a terra de Canaã, eles tiveram que passar por muitas situações e tiveram de usar força. Quando Deus fala força, aqui Deus não está falando que eu e você vamos usar nossa força para matar, não. Deus está falando para que eu e você venhamos o quê? Ter força de prosseguir até o fim. E ainda que essa força nos falte, Ele é o nosso alimento. A palavra, A palavra é o nosso pão diário. Se a palavra, meu Deus, o que seria de nós? A Bíblia, ela é
digamos, eu digo assim, sempre, a Bíblia é uma refeição imensa para quem sabe apreciar o prato, né? Então, assim, que nós possamos apreciar e que nós possamos comer, degustar, saborear e também praticar. Porque tem muita gente que lê, sabe até de cor, mas não pratica, né? E isso não faz efeito no mundo espiritual para ninguém. Mas quando a gente tem a verdadeira palavra de Cristo, mesmo que seja só um versículo, Deus age naquele lugar. Então, assim, não é pelo muito falar, mas é pela presença de Deus. Eu sempre falo, é a presença. Se você não tiver presença, você pode chegar em qualquer lugar e você pode distribuir palavras. Vai ser apenas palavras. Mas se você realmente tiver unção verdadeira vinda do céu e realmente viver, praticar aquela palavra, com certeza vai causar um dano muito grande no mundo espiritual. Porque o reino espiritual, ele não está de brincadeira. Hoje nós vemos uma batalha muito grande. Então vamos orar pelas madrugadas, meus irmãos. Constantemente, eu estava falando para o meu esposo, constantemente eu tenho sido acordada entre 2:30 da manhã a 3 da manhã. E às vezes eu fico, Deus, por quê? Mas é para orar, meus irmãos, orem, busquem a Jesus pelas madrugadas, é muito bom, né? Essas horas é mais quebra de maldição, feitiçaria, bruxaria, tudo aquilo que o inimigo está armando. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é nessas horas que nós estamos descansando. Então, o inimigo é ardiloso, ele fica tramando, ele fica armando. Aí você vai dizer, mas eu não sou protegido por Deus? Sim, nós somos protegidos por Deus. Mas lembra da palavra? Neste mundo tereis aflições. Então, Cristo quis dizer que muitas das vezes vai acontecer algumas coisas. Então, é melhor eu e você se revestir das armaduras de Deus, né? É melhor eu e você buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto, para que nós venhamos o quê? Ser guardados, e também aqueles que são nossos familiares, né? Então, assim, é uma batalha espiritual muito grande. Nós não podemos deixar de orar durante as madrugadas, de jeito nenhum, né? Eu entrava muito, nós, graças a Deus, terminamos um propósito aqui com a diaconisa Cirleide, né, de intercessão, mas nós continuamos no WhatsApp, né? Mas eu vou voltar de novo. Por quê? Porque eu me senti muito bem alimentada, fortificada, né? E quando nós oramos uns pelos outros, né, intercedemos uns pelos outros, aí Deus ele se agrada, né? Nós só não podemos orar por pessoas que estão em tratamento com Deus. Por quê? Porque essas pessoas é Deus que está cuidando. Então, nós não podemos colocar o nosso dedo naquilo que Deus está tratando, certo? Então, assim, vamos buscar ao Senhor pelos nossos familiares, por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, porque não está fácil, né? Nós estamos vendo aí os noticiários e outra, assistam noticiários, fiquem cientes, vocês não vão assistir, né? Assim, noticiários, né? Não deixem de assistir, porque nós temos que estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo e peça bastante discernimento a Deus, peça bastante proteção, porque não está fácil. Se você for sair daqui para ali, mesmo que seja no supermercado, mesmo que seja para algum lugar perto, até uma padaria mesmo, perto da sua casa, peça proteção
espiritual a Deus, sabe? Porque não está de brincadeira, o diabo não está de brincadeira, e principalmente com aqueles que estão buscando ao Senhor verdadeiramente, entende? Está acontecendo muita coisa aí. Os governos, os governantes, eles estão escondendo muita coisa, né, da população. Está acontecendo muita coisa, mas quem tem o Espírito Santo, Deus, ele tem avisado, Deus tem falado, Deus tem despertado. Então prestem atenção para que vocês não venham ser enganados. Eles estão criando um projeto Blue Play, que é como se fosse um negócio de inteligência artificial. Então nós temos que ficar observando essa situação. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que muitos dos escolhidos também serão enganados. E também a palavra de Deus vai nos dizer: se disser que eu estou ali, não vá, né? Então assim, que eu e você venhamos ter o discernimento e entender que Cristo só irá voltar depois que o anticristo ser revelado, porque a palavra de Deus diz que para que Jesus venha é necessário que o homem da iniquidade ele venha a ser revelado. Este homem da iniquidade é o anticristo. Então nós sabemos que ele já está no mundo, mas que ainda não foi revelado. Então temos que estar cientes, né, disso, que haverá muitos que vão querer enganar, já há muitos falsos profetas. O que mais nós vemos em redes sociais, eu não gosto muito de entrar, né? Não tem Instagram, não tinha TikTok. Fiz o TikTok por conta de algumas lives que nós estávamos fazendo lá, por conta do propósito da intercessão. Mas eu não gosto de Instagram. Tenho o Facebook, mas também meu esposo não gosta. Não uso, né, muito. Então assim, não gosto muito de redes sociais. Mas os noticiários eu gosto muito de assistir, né, para que eu esteja ciente de tudo que está acontecendo, para que eu não venha ser pega, né, desapercebida. Então não deixem de ver os noticiários em nome de Jesus, né? E também não deixem de buscar, não deixem de ler a Bíblia, não deixem de jejuar. Jejuem, é necessário, porque tem demônio, principalmente quando está tendo uma guerra, uma batalha espiritual. Tem caixa de demônio que só sai por oração e jejum. Então é necessário ter o jejum. Assim, porque redes sociais, né, é meio complicado para o cristão, porque é bom que ele use, né, para coisas boas, mas se não é uma coisa boa, porque ali passa muita, né, mulher seminua, homem seminua, muita coisa ruim. Então assim, a palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado nessas coisas, né? Porque o nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo, né? Por isso que a Bíblia diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo o quê? Está em luz. Mas se teus olhos forem maus, quanta treva há em ti. Então assim, é necessário a gente fugir dessas coisas, né? Pai do Senhor Jesus, então, por isso que é melhor, Jesus fala para eu e você, ficar resistindo à tentação? Não, Jesus diz para eu e você fugir da tentação, fuja do pecado, se for possível fuja, né? Porque se a gente ficar ali, a gente vai acabar pecando, né? Então a gente precisa, né, ter esse discernimento espiritual, ter esse revestimento espiritual. Graça e paz, irmão bem. Ter esse discernimento espiritual para que nós venhamos o quê? Estar ali revestidos de poder. A gente não pode brincar não, viu? Que o diabo não brinca não. Quando ele pega um servo do Senhor, que assim está afastado,
Ele quer matar, entendeu? Ele quer matar. Por quê? Porque ele tem ódio daqueles que pregam, daqueles que levam a palavra de Deus, daqueles que vivem uma vida plena com Deus. E quando se afasta, ele vê, né, como uma forma de matar, destruir. Ele não vai humilhar a pessoa, não. Ele não vai pisar, não, ele vai querer matar realmente. Por quê? Para que essa pessoa ela não venha voltar a pregar, para que essa pessoa não venha voltar a louvar, para que essa pessoa não venha voltar a causar dano no reino espiritual, dentro do inferno. Então, temos que ter precaução, né? Muitas das vezes nós não temos, entramos em lugares que não se deve entrar, em sites que não se deve entrar, cobiçamos aquilo que não se deve cobiçar, olhamos para coisas que não é para olhar, a língua, que é um órgãozinho que só Jesus, para ter misericórdia, nós temos que saber guardar. O que a palavra de Deus diz? Que a gente tem que ouvir mais do que falar, né? Então, assim, que nós possamos usar os nossos ouvidos para ouvir coisas que nos edifiquem. Sabe o que é edificação? É como se fosse uma construção, né? Então, cada vez que nós somos edificados, um degrauzinho é construído. Então, assim, cada vez que eu e você somos edificados pelo poder regenerador do Espírito Santo, nós estamos o que? Formando realmente a nossa casa para Deus. Então, nós temos que viver em edificação, ouvindo coisas boas que nos edifiquem. Ouça um louvor. Se vier um irmão para falar do outro irmão, saia, não dê ouvidos, saia, não vá também falar. Não permita que essas coisas venham corromper você. Saia de perto, não dê ouvido. Se entrar um site do nada, você está no celular e daí entra um site pornográfico, qualquer coisa assim, né? Porque às vezes o diabo é astuto. O que é que você faz? Você imediatamente não acessa. Imediatamente você tem que sair, fuja dessas coisas, porque isso é abominação ao Senhor. A pornografia, ela é uma abominação, né? Porque ali quando você tem uma junção carnal, você está ali se juntando com aquela prostituta, você está se juntando com aquele prostituto. Então você não pode, né? Então imediatamente você tem que fugir dessas coisas. E muitas outras coisas aí que o diabo tem usado, né, para querer desviar o povo de Deus, para querer fazer com que eu e você venhamos pecar e cair em apostasia. Meus irmãos, e cair em apostasia não é brincadeira, porque se eu e você cairmos em apostasia, não tem como eu e você voltarmos. Então nós temos que fugir mesmo. E é isso, meus irmãos, já é 11h25, eu vou ficando por aqui, né, e que Cristo me dê forças, né, para que eu possa continuar essa jornada que não está sendo fácil para mim, né, as mesmas coisas que acontecem com vocês acontecem comigo também, e que Deus abençoe a cada um de vocês, que dê força a cada um de vocês, fortifiquem, né, vocês, vejam coisas, ouça coisas que edifiquem vocês, assistam pregações que edifiquem, que falem do pecado, que falem do verdadeiro evangelho de Cristo. Nada de pregações que venham amaciar o nosso ego, não. Vamos ouvir pregações para edificarmos, para nos consertarmos diante de Deus, porque é isso que o Espírito Santo quer de mim e de você, que eu e você se conserte a cada